Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre gravidez mais atualizado. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre gravidez, mas bem assim, antiguinho. Então eu acho que muitas meninas não veem esse vídeo ou querem, sei lá, alguma coisa atualizada mesmo. Porque sempre estão me perguntando coisas relacionadas à minha gravidez, meu parto, meu pós-parto e sobre os primeiros meses da Manuela. Então eu selecionei aqui algumas perguntinhas mais assim, comentadas, mais perguntadas por vocês, que eu vou responder. Não coloquei nome nem nada não, só tópicos mesmo, onde as pessoas mais me procuram pra saber. Tá? Então o primeiro tópico aqui, eu coloquei aqui. O que estava sentindo antes de descobrir a gravidez? Então, antes de eu descobrir a gravidez, o que aconteceu? Minha menstruação veio em janeiro 2 vezes. Desregulou, e ela nunca desregulou na vida. Mas eu pensei assim, nem me passou pela cabeça, tudo ok. Daí, em fevereiro, ela atrasou 7 dias. Daí eu pensei que como ela tinha vindo 2 vezes, podia estar desregulando mesmo. E a única coisa que eu sentia antes de descobrir a minha gravidez eram cólicas abdominais fortíssimas. Muita cólica mesmo, assim, no pé da barriga. E daí eu comentei com meu namorado, com o Gabriel, e aí compramos o teste, e aí fizemos juntos, e ele que viu primeiro, e vimos lá, no minuto que ele colocou o palitinho, já deu dois pauzinhos assim, positivo mesmo. Os sintomas da minha gravidez, gente, no início eu vomitava muito. Assim, se eu acordasse e não tivesse nada no estômago, eu vomitava nada. Então você imagina você vomitando nada que você tem no estômago. Gente, era coisa horrorosa, doía muito mesmo. Pra vomitar, porque não tinha nada. Aí se eu comia alguma coisa também eu vomitava, se eu sentia cheiro de alguma coisa eu vomitava, perfume me enjoava eu vomitava, tudo eu vomitava. Vomitava muito. Então os sintomas foram esses mesmo. Aí no final da gravidez eu comecei a ficar tranquila e eu comia muito. Tipo assim, eu repetia almoço, coisa que eu não faço, que eu não fazia antes da gravidez e nem faço hoje. Então todo mundo ficava olhando assim, nossa, ela tá grávida mesmo, porque pra tá comendo desse jeito. E foi isso. E no final da gravidez eu fiquei super inchada, meu pé estava enorme, não cabia em chinelo nenhum. Nossa, eu inchei muito no final da gravidez. Mas no início você nem via que eu tava grávida, que eu não tive barriga, assim. Só depois mesmo que a barriga apareceu, bem no final, e aí ela explodiu. Minha reação. A reação, gente, no primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, foi de muito medo, desespero, sabe? Porque, apesar de hoje em dia tudo pra mim estar bem, estar normal, porque eu amadureci totalmente depois da Manuela, é outra coisa, mas quando você tá grávida, quando você descobre o primeiro momento assim, é de desespero mesmo. Eu acho que qualquer coisa na vida que você não planeja e acontece, é desesperador, dá medo, porque é desconhecido, né? Mas enfim, eu fiquei com medo mais de não saber cuidar, de como lidar com essa situação e da forma de que meus pais iam encarar isso. Então eu tinha muito medo de como os meus pais iam lidar com isso, como a família do Gabriel ia lidar e tudo mais. Só que pela graça de Deus foi tudo ok. Não tive nenhum problema. Minha mãe uma fofa. Minha mãe, assim, me apoiou desde sempre. O meu pai, o Gabriel, todo mundo. Eu vou falar disso aqui mais pra baixo. Aí o outro tópico é como meus pais reagiram. Como eu estava falando, meu pai, ele foi um super pai. Ele me ajudou, esteve ali, me aconselhou, conversou comigo. Minha mãe, eu tinha muito medo da minha mãe, muito medo de decepcioná-la, sabe? De alguma forma. Mas não, por incrível que pareça, a felicidade que minha mãe ficou, minha mãe é uma pessoa muito de luz, muito calma, então ela recebe tudo assim muito bem. Ela não entra em desespero com as coisas. Então foi muito tranquilo, gente, foi realmente de Deus. A família do Gabriel também aceitou, abriu os braços e, sabe, entrou mesmo nessa. Minha sogra saía comigo pra comprar as roupas e tudo mais. E como o Gabriel reagiu, ele reagiu do jeito que eu reagi. No primeiro momento ficou com medo de tudo que ia acontecer nas nossas vidas, mas depois, vendo aquilo tudo, minha família aceitando, a família dos pais dele, todo mundo apoiando, foi tudo ok, a gente ficou feliz junto, sabe? E foi dando certo, fomos curtindo a gravidez, eu vivia na casa dele, a gente fez book de gestante, fizemos o chá de bebê da Manuela. Então sempre ali, ninguém entrou em depressão e nem ficou transtornado não, foi tudo muito de Deus. Como eu fiquei? Enfim, durante a minha gravidez, como eu fiquei, assim, a gente fica muito sensível, né? Qualquer coisa a gente fica triste, chora, tudo a gente chora. Então tudo eu chorava, qualquer briga minha do Gabriel, nossa, meu mundo desabava. Eu fiquei muito assim.
sabe? Mas em questão da gravidez, eu não tinha medo do parto, nem nada. Eu sentia que tudo ia dar certo, eu não tinha medo dessas coisas. Mas em relação a sentimental, emocional mesmo, eu vivia muito sensível. Eu via vídeos de grávidas, via mãe com filho, tudo me emocionava. Então eu me sentia assim. E em questão de vida mesmo, eu não tinha mais medo. Impressionante que eu engravidei em 2013 e foi o ano assim que eu passei o ano inteiro grávida. Eu engravidei em janeiro, fui ganhar a Manuela em outubro. Então eu fiquei 9 meses durante 2013 grávida. E foi um ano que Deus esteve muito comigo, porque foi um ano que Ele me tranquilizou o tempo todo. Apesar de ter acontecido inúmeras coisas, de eu estar muito assim, abalada emocionalmente, Ele me segurava o tempo todo. Então, eu não tinha medo de perder minha vida, como todo mundo fala, minha adolescência. Eu não tinha raiva de estar grávida. Eu não pensava no pior, sabe? Deus me dava sempre o melhor. Então, Ele me fazia, me renovava. Então, eu sempre estava forte. Eu nunca pensava nada péssimo, assim, do que ia acontecer daqui pra frente. Se eu perdi as amizades. Não perdi as amizades. Todas as meninas que foram e são verdadeiras ficaram comigo na minha gravidez, estão até hoje. Então, eu não perdi amizades. Sobre julgamento, sobre preconceito, é o que eu passo até hoje. São pessoas na rua que não te conhecem. E hoje em dia acontece assim pra mim. Eu tô com a Manuela e pergunto assim, mas você é mãe dela? Eu falo, sou. E elas vão falar assim, mas você é muito nova. Quantos anos você tem? Eu respondo assim, o suficiente pra criá-la. Simples. Simples. A pessoa olha pra mim e o que ela quiser pensar, ela pensa sozinha. Não precisa ficar falando na minha cara, porque ninguém sabe da minha vida, né, gente? Ninguém tem que apontar o dedo e julgar e falar, nossa, você é nova e é mãe, que absurdo. Não, ninguém tem que falar isso. Porque se é absurdo ou não, se a pessoa acha um absurdo ou não, ela não tá ali pra te ajudar, né? Então o preconceito, o que eu sentia e passava era esse. Eu entrava dentro do ônibus, grávida, assim, com barrigão. E muita gente que julga é gente mais velha, as senhoras, assim. Então elas sempre me olhavam, criticavam, conversinha fiada. E até hoje, agora é assim, com a Manuela. Mas preconceito perto, assim, de mim, de pessoas perto de mim, eu não passei. Tanto que eu dei um tapa de luva em todo mundo. E quem, tipo, de bairro, alguma coisa assim, achava, né, tipo assim, demais eu estar grávida, hoje em dia pagam muita língua por ver a mãe que eu sou. Então, porque eu nunca liguei, eu nunca dei importância ao que falam de mim até hoje, eu não dou importância. Se é uma pessoa que não traz sentido e não tá na minha vida, vamos supor, fulaninha de tal tá falando de mim. Gente, eu não me importo, eu juro, eu não me importo, porque essa pessoa não tá no meu dia a dia, sabe? Não é uma pessoa que eu vou precisar de ligar e tal. Se for uma amiga minha, uma amiga mesmo falou alguma coisa de mim, aí sim eu me chateio. Se for, sei lá na casa da minha avó, minha família mesmo, que falou alguma coisa de mim, aí eu me chateio. Agora, gente que não me edifica em nada, que eu não vou absorver nada, eu não ligo. Então isso me ajudou muito na gravidez e me ajuda até hoje sobre o preconceito. Então pra mim é tranquilo e eu já levo assim, sabe, até engraçado hoje em dia. Eu sou super ok com isso. Sobre por que eu parei a escola. O que aconteceu que eu não parei a escola exatamente pela Manuela? Na gravidez eu vou explicar. Em 2012 eu estava no primeiro ano, normal. E aí no final de 2012 eu tinha tomado 3 dependências. E você só pode tomar 2, porque senão você toma bomba. Ou seja, eu tinha tomado bomba no primeiro ano. Pra mim não repetir o primeiro ano, fui pra uma escola particular para fazer a dependência. Então eu pagaria a dependência das matérias e continuaria no segundo ano. Ou seja, eu não ia repetir. Então minha mãe tava pagando super caro numa escola de supletivo. Não era supletivo não, era normal mesmo. Era normal, o ano inteiro. Tava pagando super caro mesmo. E eu fui toda feliz. Aí eu descobri que eu tava grávida nessa escola. E daí minha mãe pagava um absurdo e eu passava muito mal. E outra coisa que eu não comentei aqui sobre o que eu sentia era sono. Eu sentia muito sono no início. Quem tá grávida, eu acho que vai entender isso, porque eu sentia muito sono. Então eu dormia muito, eu vomitava, eu passava mal, tinha crise de desmaio. Enfim, 1000 coisas. Então eu não consegui ir pra escola no início assim, da gravidez. E nem no final, né, que eu tava desse tamanho. Então, eu não consegui ir pra escola, minha mãe pagando dependência e mensalidade pra mim, mas tudo, né, que você precisa, material, etc, uniforme. Minha mãe tava tendo um gasto enorme. Então, minha mãe não pagou pra mim e eu não fiquei em 2013 grávida sem estudar. Dentro de 2014, eu fiquei, né, os 6 meses todos, assim, com a Manu. Aí, no mês de 2014, eu entrei pro supletivo pra fazer
o segundo ano e pagar minhas dependências. Só que aí tava o mesmo problema de ficar pagando escola e tal. Então, pra mim voltar lá no primeiro ano pra fazer normal escola pública, ia atrasar minha vida inteira. E daí eu não tinha 18 anos ainda. Aí esse ano eu queria fazer o EJA. O EJA é pelo governo, é o supletivo, você não paga e rapidinho você forma. Só que você precisa ter 18 anos. E eu só fiz 18 anos em junho, no meio do ano. E você não podia entrar na escola no meio do ano, porque eu precisava entrar no primeiro ano, só que só o segundo ano que aceitava. Então, gente, pensa. Não era por causa da Manu, não, porque gente pra olhar ela, graças a Deus, não falta. Era por essa complicação mesmo, nos estudos, assim, que eu atrasei tudo. Então, ano que vem, eu entro normal, porque eu já vou ter 18 e tudo mais. E em nome de Jesus, eu formo em 2017, no início do ano. Vou estar com 19. Então, enfim, na mão de Deus. Mas eu não parei a escola por causa da Manuela. Então, muitas pessoas podem pensar assim, que eu deixei de estudar e parei minha vida por causa dela. Não foi ela que me atrapalhou, fui eu mesma. Então, está tranquilo. Tanto que eu fiz curso, já fiz academia, eu faço as minhas coisas da vida normal e ela não me atrapalha, graças a Deus. E como foi o meu parto? Meu parto foi normal, eu escolhi ter normal, não foi desde o início, eu não pensava em nada, pra falar a verdade, eu não pensava em cesárea nem normal. Foi uma coisa que foi fluindo aos poucos na minha mente, sabe? Foi uma coisa que eu fui decidindo aos poucos. E daí, no final, assim, da gestação, eu conversando com a minha médica, e ela falou, vamos ter o parto normal e tal? Eu falei, vamos. Eu entreguei nas mãos de Deus, gente, sério. Eu não pensava na dor, não via parto, assim, pra não ficar assustada. E aí eu lembro que dia 13 de outubro, às 11 horas da manhã, eu comecei a sentir contração leve. E quando eu fiquei sabendo que era o momento, meu coração encheu de alegria, eu juro. Eu fiquei muito feliz, gente, eu ficava muito emocionada, eu não acreditava que eu ia ganhar ela, eu não acreditava. Era surreal, sabe? Era surreal. E daí eu fiquei de 11 horas da manhã até 18 horas da noite em casa, sentindo todas as contrações pra dilatar mesmo, pra só quando precisar ganhar ela, eu ir pro hospital. Daí 18 horas, 6 horas da tarde, eu fui pro hospital, internei às 19 e ganhei a Manuela às 2h21 da madrugada. E daí eu senti muitas contrações, eu dilatei, estouraram minha bolsa. Eu tenho um relato de parto aí, quem quiser conferir. Estouraram minha bolsa, daí eu fui pra sala de parto, tive o parto. Quem filmou foi o Gabriel estava presente, foi ele que viu o parto. E depois do parto eu tive as complicações. Pra quem quer saber, que eu não vou me alongar assim muito, eu deixo o link aqui do meu relato de parto, onde eu falo tudo que eu passei direitinho assim sobre o parto mesmo, mas meu parto foi normal. E por último, como foi quando a Manuela nasceu? Como foi tudo? Assim, quando a Manuela nasceu no primeiro mês, foi muito difícil pra mim. Não em si cuidar dela, mas eu acho que a mulher, ela sofre muitas transformações sentimentais. Os hormônios realmente, gente, mudam completamente. Então, quando a Manuela nasceu, eu sentia muito medo, chorava muito e tudo mais. Não foi fácil. Não era por ela, porque eu senti um amor louco por ela, sinto até hoje. Então eu queria cuidar, estar ali sempre. Era uma coisa comigo mesmo, sabe? De chorar. Mas passou, graças a Deus, eu não tive depressão pós-parto. Passou. Em relação a cuidar dela, eu dei banho nela desde o hospital. Dava banho, amamentava. E foi tudo tranquilo, sabe, gente? Foi Deus mesmo que tava me usando desde a gravidez até hoje. Hoje ela é uma menina super tranquila, super inteligente, faz as coisas sozinha. Ai, gente, ela é maravilhosa. Eu amo muito ser mãe e eu gosto de abordar esses temas pra você que aí tá grávida e é nova e se sentir desesperada e achar que o mundo, sabe, acabou pra você. Gente, não acabou. Meu caso é muito diferente. Talvez o seu caso aí, de quem tá me vendo, a mãe não apoia ou sei lá. Mas tudo que você entrega nas mãos de Deus, Ele faz, Ele usa ali, ele transforma o momento, Ele sabe do que você precisa, entende? E Ele vai ali fazer o melhor pra sua vida. Então é só entregar mesmo nas mãos de Deus, por mais que seja difícil, porque eu sei, gente, não é fácil. Não é fácil você engravidar nova, não é fácil você ser mãe nova, porque você tá tudo ali, você tá em descoberta consigo mesmo e de repente você tem que criar uma criança, criar um caráter numa criança, sem saber quem você é. E eu te digo que isso tudo você descobre porque Deus coloca em você. Hoje em dia, se eu me sinto feliz, realizada e madura e super assim, sabe, feliz mesmo por ser mãe e sem ansiedade do que eu vou fazer amanhã, do que
que me espera amanhã, é porque Deus coloca isso em mim. Eu fico tranquila de saber que tem um tempo certo de tudo. Tem um tempo que eu vou formar, tem um tempo que eu vou ter meu emprego, tem um tempo certo de tudo. Manuela um dia vai crescer, então tem um texto que até fala isso. Calma, você será mãe por toda a vida. E a sua criança um dia não, ela vai crescer. Então você tem que aproveitar cada momento. E é isso, essa mensagem que eu deixo pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, compartilhe aqui, comente como a interação de vocês. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!